O suspense psicológico é um gênero que instiga a curiosidade e mexe com o emocional de quem assiste, explorando o medo humano em sua forma mais crua e intrigante. Mas o que faz com que o suspense psicológico cause essa sensação tão profunda em nós? Por que nos sentimos atraídos por filmes e histórias que refletem nossas ansiedades mais escondidas? Este vídeo é uma jornada para explorar essas perguntas e entender como o suspense psicológico age como um espelho das maiores inquietações humanas, tocando em medos que muitas vezes nem percebemos que carregamos. Nossa relação com o suspense não é nova. Ao longo das décadas, cineastas e escritores têm explorado o medo coletivo e os medos individuais através desse gênero, utilizando-o para refletir as mudanças sociais e as preocupações da sociedade. No suspense, não estamos apenas diante de um antagonista. Estamos diante de nossas próprias incertezas, das ameaças que sentimos ao nosso redor, mas que nem sempre conseguimos explicar. Esse gênero nos coloca cara a cara com nossas próprias ansiedades, em uma espécie de confronto íntimo e inevitável. Ao longo deste vídeo, vamos examinar de perto como o suspense psicológico reflete esses medos, abordando desde os elementos cinematográficos que criam a tensão, até os temas modernos que capturam nossas ansiedades atuais. Ao final, esperamos que você tenha uma nova perspectiva sobre esse gênero e sobre a maneira como ele reflete nossas próprias emoções e temores. Afinal, o suspense psicológico é mais do que uma experiência de entretenimento. É uma janela para o que realmente nos amedronta. Para entender como o suspense psicológico se tornou um espelho das ansiedades humanas, precisamos olhar para suas origens. Esse gênero nasceu do interesse por explorar os aspectos mais profundos e sombrios da mente humana, e foi moldado pela cultura e pelo contexto social de cada época. No início, diretores como Alfred Hitchcock desbravaram essa abordagem, criando filmes que misturavam tensão e mistério com um toque de vulnerabilidade psicológica. Com obras como Psicose e Janela Indiscreta, Hitchcock mostrou que o medo não precisa ser explícito para ser eficaz. Em vez disso, ele provou que a sugestão e o suspense podem ser ainda mais poderosos. Nos anos que se seguiram, o suspense psicológico evoluiu, incorporando temas sociais e culturais específicos, como o medo do desconhecido, a paranoia em tempos de guerra e o medo do isolamento. Nos anos 70, por exemplo, o filme O Bebê, de Rosemary, explorou o medo da perda de controle sobre o próprio corpo e mente, refletindo uma época marcada por mudanças sociais intensas. Em tempos de Guerra Fria, filmes de suspense também refletiram o medo da invasão e da espionagem, mostrando como o gênero se adaptou às mudanças na realidade social. Com o avanço do tempo, o gênero se expandiu, passando a explorar novos medos e ansiedades modernas, como a tecnologia, a invasão de privacidade e a alienação. Hoje, o suspense psicológico não é apenas um gênero cinematográfico, mas uma forma de espelhar os temores que permeiam o inconsciente coletivo, trazendo para a tela ansiedades que todos enfrentamos, mas que nem sempre verbalizamos. Ele continua a ser relevante e impactante, justamente porque toca em nossos medos mais universais e duradouros. Para entender a eficácia do suspense psicológico, é essencial explorar o conceito de medo coletivo. O medo coletivo é aquele que transcende o indivíduo e se torna uma experiência comum, compartilhada por uma sociedade ou grupo. Ele surge em momentos de incerteza ou ameaça, como guerras, crises econômicas, pandemias e outras situações que afetam profundamente o bem-estar da sociedade. No contexto do suspense psicológico,
o medo coletivo atua como um terreno fértil, sobre o qual cineastas e autores constroem histórias que refletem as inquietações de uma era. Filmes de suspense psicológico frequentemente exploram esse medo coletivo ao apresentar situações que todos podemos imaginar vivenciar, como a perda de controle, a invasão de privacidade ou a ameaça de algo desconhecido. Esses filmes criam uma conexão emocional forte com o espectador, já que abordam questões que afetam a todos. A sensação de que isso poderia acontecer comigo cria um vínculo íntimo entre a história e o público, transformando o suspense psicológico em uma experiência quase pessoal. A psicologia do medo coletivo também revela que, em muitos casos, o medo compartilhado pode servir para fortalecer o senso de comunidade. Ao assistir a um filme de suspense que reflete medos comuns, o público encontra uma válvula de escape para suas ansiedades, permitindo-se experimentar esses sentimentos em um ambiente seguro e controlado. Ao confrontar o medo de forma indireta, o espectador tem a chance de processá-lo e, de certa forma, enfrentá-lo, o que contribui para a compreensão e aceitação de suas próprias vulnerabilidades. Assim, o suspense psicológico não apenas explora o medo, mas o transforma em uma ferramenta de compreensão e conexão social. Ao tocar em temores compartilhados, ele nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas ansiedades e que os medos que nos cercam são, em última análise, universais. O suspense psicológico se destaca ao abordar medos que todos nós, em algum nível, compartilhamos. Entre os temas universais explorados pelo gênero estão o medo do desconhecido, o isolamento, a perda de controle e o confronto com o próprio eu. Esses medos são atemporais, pois tocam em aspectos básicos da condição humana. O medo do desconhecido, por exemplo, desperta nosso instinto de autopreservação, evocando sentimentos de ansiedade e alerta que nos preparam para enfrentar o perigo. O isolamento, outro tema comum no suspense psicológico, explora o temor de sermos deixados à própria sorte, sem ajuda ou apoio. Filmes como O Iluminado demonstram o quão aterrorizante pode ser a solidão extrema, transformando um hotel vazio em uma prisão psicológica. Esse medo do isolamento é especialmente impactante em uma sociedade moderna, onde a conexão e a interdependência são cada vez mais valorizadas. Além disso, a perda de controle é um tema central em muitos filmes de suspense psicológico, refletindo o medo de sermos subjugados por forças externas ou internas. Esse medo pode ser de algo tangível, como uma ameaça física, ou de algo abstrato, como a perda da sanidade. Por fim, o confronto com o próprio eu é um tema igualmente poderoso, onde o suspense psicológico se aprofunda nos mistérios da mente humana, explorando o medo de descobrir algo obscuro dentro de si mesmo. Esses elementos universais do medo fazem com que o suspense psicológico ressoe profundamente com o público, tornando-o um gênero inesquecível e atemporal. Para evocar medo e suspense, diretores de filmes psicológicos utilizam uma série de técnicas que transformam o visual e o áudio em ferramentas de tensão. A iluminação, por exemplo, é um recurso que adiciona profundidade ao medo. Sombras e luzes baixas criam um ambiente que intensifica a sensação de incerteza, enquanto uma luz direta e intensa, em momentos específicos, pode destacar emoções fortes ou revelar algo inesperado. Outro recurso é o uso do silêncio. O silêncio, muitas vezes interrompido por sons repentinos ou agudos, cria expectativa, fazendo com que o espectador fique em alerta. A música de fundo também tem um papel crucial. Tons dissonantes, batidas lentas e notas prolongadas aumentam a tensão, acompanhando o ritmo da história e guiando as emoções do público.
Por fim, a ambiguidade narrativa é uma técnica fundamental para manter o suspense. Ao deixar pontos da história em aberto ou detalhes sem explicação, o diretor deixa espaço para que o espectador preencha as lacunas com suas próprias interpretações. Isso aumenta o envolvimento e faz com que o suspense psicológico permaneça com o público, mesmo após o fim do filme. Com o avanço da tecnologia, o suspense psicológico começou a refletir medos contemporâneos, como a perda de privacidade e a invasão digital. Em uma era de redes sociais e vigilância constante, o medo de ser observado e controlado ganhou nova forma no cinema. Séries como Black Mirror exploram esses temas, abordando a tecnologia como uma força imprevisível que pode ser tanto benéfica quanto ameaçadora. Ao abordar o medo da vigilância e do controle tecnológico, o suspense psicológico nos confronta com uma versão exagerada de nossa própria realidade, questionando até onde estamos dispostos a permitir que a tecnologia entre em nossas vidas. Neste capítulo, exploramos como o suspense psicológico se adapta e reflete o contexto de diferentes épocas e culturas. O gênero de suspense não é fixo, ele é maleável e evolui para acompanhar os medos e ansiedades que emergem com o passar do tempo. Em culturas onde a segurança pessoal é mais incerta, o suspense psicológico pode se concentrar em temas de sobrevivência e vigilância. Já em sociedades mais urbanizadas, o foco pode mudar para o isolamento, o estresse de interações digitais ou o medo da exposição excessiva. Cada geração encontra seu próprio tipo de medo, refletido no suspense psicológico, e isso o torna um gênero constantemente renovado. Nas décadas passadas, filmes de suspense refletiam temores específicos, como o medo da Guerra Fria e de invasões estrangeiras, ou mesmo da vigilância e invasão de privacidade na era digital. Para cada geração, os medos universais ganham um novo cenário, acompanhando o que é socialmente relevante. Esse fenômeno cultural reforça o papel do suspense como um espelho das inquietações humanas e dos momentos históricos, enquanto evidencia uma conexão profunda entre as ansiedades coletivas e o entretenimento. Para os espectadores, isso fortalece a ideia de que o suspense psicológico não apenas entretém, mas também educa e alerta, oferecendo uma lente para questionar o mundo e as transformações sociais ao nosso redor. Assim, o gênero suspense é tanto um registro das mudanças culturais, quanto uma forma de desafiar e repensar o que conhecemos sobre o medo. O suspense psicológico é um gênero que provoca, desafia e nos leva a reflexões profundas. Sua principal função, muitas vezes, não é resolver o medo, mas convidar o público a enfrentá-lo. Quando observamos a popularidade das histórias de suspense ao longo do tempo, percebemos que o medo e a ansiedade se tornam uma linguagem universal, cruzando barreiras culturais e sendo compreendidos por diferentes gerações. O que torna o suspense psicológico tão poderoso é essa capacidade de se conectar com o íntimo de cada pessoa, de forma que ele penetra na mente e nos faz questionar nossos próprios limites. Essa jornada introspectiva que o suspense propõe vai além do entretenimento e nos convida a questionar a natureza do medo e da coragem. Afinal, o que nos assusta tem raízes profundas em nosso desejo de sobreviver, mas também em nossa capacidade de buscar respostas, mesmo quando elas não são claras. Esse processo de enfrentar o desconhecido, estimulado pelo suspense psicológico, transforma o medo em um aliado, mostrando-nos que as respostas para nossos medos podem estar dentro de nós mesmos. Esse capítulo finaliza com a proposta de que o suspense é uma ferramenta que,
ao mostrar o desconhecido e o assustador, nos desafia a buscar uma nova forma de encarar nossos medos e ansiedades, com mais coragem e entendimento. Como um gênero, o suspense psicológico vai além do mero entretenimento e deixa um impacto que reverbera na psicologia de cada espectador. Ao conectar o público a emoções intensas e muitas vezes conflitantes, o gênero revela como nossos medos refletem aspectos essenciais da nossa personalidade e do nosso ambiente. A cada cena de tensão ou mistério, o suspense nos convida a olhar para dentro, a questionar nossas reações e até mesmo a entender as raízes de nossas inquietações. Com essas percepções, o público pode perceber que o suspense psicológico não só reforça a sensação de medo, mas também nos prepara para enfrentar o mundo real, com suas incertezas e perigos. Ao entender os mecanismos de tensão e medo retratados no suspense, desenvolvemos um senso mais aguçado de autoconsciência e resistência emocional. Esse efeito final deixa uma mensagem poderosa. O suspense psicológico não é apenas sobre o medo, mas sobre a coragem de explorar o desconhecido. E assim, o público sai com uma nova perspectiva sobre como o medo, o suspense e as ansiedades podem não apenas nos assustar, mas também nos fortalecer. O suspense psicológico oferece ao público uma chance de explorar os limites entre o conhecido e o desconhecido, o real e o imaginário. Ele deixa um convite aberto para que cada um de nós se aventure além de suas zonas de conforto, enfrentando os próprios medos de frente. Mais do que uma experiência de entretenimento, o suspense psicológico nos propõe uma jornada de autoconhecimento e compreensão dos nossos impulsos mais profundos. Ao final do vídeo, o público é convidado a aceitar essa jornada ao desconhecido. Através dessa experiência, cada espectador encontra uma nova maneira de encarar o medo, compreendendo que o desconhecido é uma parte inevitável da vida. O suspense psicológico, então, atua como uma porta de entrada para esse vasto território de sentimentos e reflexões, onde o medo pode ser tanto um obstáculo quanto um guia. Este capítulo termina deixando uma mensagem inspiradora. O suspense não apenas espelha nossos medos, mas também nos dá uma ferramenta para superá-los. Ele nos ajuda a encontrar forças dentro de nós mesmos, convidando-nos a encarar a escuridão e, eventualmente, a entender que, ao enfrentar nossos medos, podemos emergir mais fortes e preparados para lidar com o mundo.